Dom Pedro não aceitou as determinações feitas pela coroa portuguesa que exigiu seu retorno para Portugal. Então, em 9 de janeiro de 1822, ele negou ao chamado e afirmou que ficaria no Brasil, marcando então o Dia do Fico. Neste momento, a situação política do país estava dividida entre dois grupos: o Partido Português, que defendia a recolonização do Brasil, e o Partido Brasileiro dos Liberais, que defendiam que os poderes do rei deveriam ser limitados. O governo de Dom Pedro enfrentou muitas dificuldades para consolidar a independência, pois no primeiro reinado ocorrem muitas revoltas regionais e oposições políticas internas. Ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa que exigiu seu retorno imediato para Portugal e anulava a Constituinte. Diante dessa situação, Dom Pedro deu seu famoso grito às margens do riacho Ipiranga: independência ou morte. Logo após a independência, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil em dezembro de 1822, mas ainda faltava o reconhecimento externo da independência e o Brasil teria que fazer com que Portugal reconhecesse o surgimento da nova nação. Nesse instante, a Inglaterra apareceu com o Tratado de Paz e Aliança. Segundo esse acordo, o governo brasileiro deveria pagar uma indenização de 2 milhões de libras para que Portugal aceitasse a independência do Brasil. O Brasil não tinha condições de pagar, apesar da indenização estabelecida pelo tratado. Então, a Inglaterra se disponibilizou em emprestar o recurso. Na verdade, o dinheiro nem chegou a sair da própria Inglaterra, já que os portugueses tinham que pagar o mesmo valor para os ingleses, ou seja, só o Brasil saiu devendo nessa história. Noite da Agonia. A Constituição de 1823 aconteceu no dia 3 de junho de 1822 sobre convocação do príncipe regente Dom Pedro I e tinha o objetivo de elaborar a primeira Constituição brasileira. Dom Pedro declarou que aceitaria a Carta Constitucional, contando que ela fosse digna do país e do imperador. Esta Constituição ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, pois, segundo ela, só poderiam ser eleitores ou candidatos aqueles que tivessem certa renda equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Mostrava desta forma que defendia os interesses da elite agrária e mantinha o trabalho escravo. Começou a partir daí uma disputa de poderes entre o Partido Português e o Partido Brasileiro. Sendo o primeiro projeto de constituição do país, foi marcada pelas influências das constituições europeias, fato que justifica a organização dos três poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Constatava, pois, no projeto da Constituição o predomínio do poder legislativo sobre o executivo, o que contrariou profundamente Dom Pedro I, já que tinha ideias absolutistas e centralizadores. Por conta desse fato, ainda no mesmo ano, em 12 de novembro, o imperador, usando forças militares, cercou e dissolveu a Assembleia Constituinte, pois não aceitou ter seus poderes limitados. Este episódio ficou conhecido como a Noite da Agonia. Aqueles que reagiram ao golpe do imperador foram presos e expulsos do país. Constituição de 1824. A Constituição Brasileira de 1824 foi outorgada, ou seja, imposta por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. A primeira Carta Magna brasileira garantia a unidade territorial, instituía a divisão do governo em 4 poderes e estabelecia o voto censitário. Contexto histórico. Após a proclamação da independência e da aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, o país precisava organizar sua estrutura política e administrativa. Portanto, foi reunida a Assembleia Nacional Constituinte com deputados vindos de diversas províncias do Brasil. Característica da Constituição de 1824. O regime do governo estabelecido foi a monarquia hereditária. Existência de 4 poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário e o poder moderado. O poder moderador, exercido pelo imperador, lhe dava o direito de intervir nos demais poderes. Poder executivo, exercido pelo imperador, que por sua vez nomeava presidente de províncias. Poder legislativo, era composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senador. Os deputados eram eleitos por votos censitários e os senadores eram nomeados por imperador.
Poder Judiciário. Os juízes eram nomeados pelo imperador. O cargo era vitalício e só podia ser suspenso por sentença ou pelo próprio imperador. A Confederação do Equador foi um movimento político e revolucionário ocorrido na região nordeste do Brasil em 1824. O movimento teve caráter emancipacionista e republicano. Ganhou este nome pois o centro do movimento ficava próximo à linha do Equador. Teve início em Pernambuco e espalhou-se para o Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. As causas principais foram o descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I, presente na Constituição de 1824, o descontentamento com a influência portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência. Objetivos da revolta foram diminuir a influência do governo federal nos assuntos políticos regionais, acabar com o tráfico de escravos para o Brasil e a formação de um governo independente na região. As forças militares do Império atuaram com rapidez e força para colocar fim ao movimento emancipacionista. Um dos principais líderes, Frei Caneca, foi condenado ao fuzilamento. A Noite das Garrafadas foi, como ficou conhecido, um episódio da história do Brasil Império, que envolvia portugueses que apoiavam Dom Pedro I e brasileiros que faziam oposição ao imperador. Foi um dos principais acontecimentos do período imediatamente anterior à abdicação do monarca, em 3 de março de 1831. Em março de 1831, Dom Pedro I viaja para Minas Gerais, sendo hospitalizado pelo povo mineiro. No dia 11 de março, ele retorna ao Rio de Janeiro, onde volta a encontrar oposições abertas nas ruas da cidade. O conflito culminou na noite do dia 13, quando os portugueses organizavam uma grande festa para recepcionar o governante, mas os brasileiros revoltosos atacaram com pedras e garrafas. Foi uma disputa entre aliados do Partido Português, favoráveis ao imperador, e os liberais do Partido Brasileiro. A abdicação de Dom Pedro I ocorreu em 7 de abril de 1831, sendo forçado a deixar o trono em favor de seu filho, Dom Pedro II. Então, com 5 anos de idade, tal fato ocorreu por conta de diversos fatores que demonstraram uma instabilidade do Império no contexto do período. Se 1824, data da Constituição Imperial, Dom Pedro I tinha plenos poderes. Os anos seguintes mostram que, aos poucos, seu poder foi diminuindo. Um dos principais fatores dessa desestabilização deu por conta da guerra entre Brasil e Buenos Aires. A disputa ficou conhecida como Guerra da Cisplatina, em que o Império Brasileiro entrou em conflito com as Províncias Unidas do Rio da Prata.